mais um pós-créditos e continuando a comentar os grandes lançamentos de março, é hora de falar sobre o filme que marcou mais um dos grandes reencontros de 2016. Porque no ano passado a gente viu o reencontro entre Axel e Slash, entre o Homem-Aranha e a Marvel, e finalmente entre M. Night Shyamalan e o seu talento. Estou falando, é claro, de Fragmentado. Fragmentado foi considerado o grande retorno de M. Night Shyamalan ao posto de cineasta. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, que continuou gostando dele, mesmo com essa fase terrível que parecia que ele nunca ia sair. Mas, gente, vamos ser razoáveis aqui. É triste dizer isso porque, sério, O Sexto Sentido e Corpo Fechado são provavelmente dois dos meus filmes favoritos. Então é triste eu falar que eu não espero nada de um cara que fez um filme como esse, mas o negócio tava insustentável. Hello? My name is Elliot Moore. Just going to talk in a very positive manner, giving off good vibes. Meu Deus. Então eu fiquei super feliz quando eu vi as críticas muito positivas de Fragmentado. Indo assistir o filme eu saí ainda mais feliz porque eu pude constatar que aquele Shyamalan que eu admirava tanto lá no começo da carreira dele finalmente tinha voltado. Ele tinha se reencontrado finalmente. Vale dizer que o filme ele não é perfeito. Ele é sem dúvida o melhor filme do Shyamalan desde A Vila, que já faz mais de 10 anos que foi lançado. Mas não é perfeito, tem seus problemas. Esses problemas são culpa do Shyamalan, eu já vou chegar neles. Porém, não dá pra começar a falar de Fragmentado sem falar de um elemento especial. Eu já vou falar da direção, já vou falar do roteiro, mas se fosse pra eu resumir Fragmentado, se fosse pra eu falar um elemento só do filme e encerrar o vídeo, era fácil. James McAvoy. Eu sempre achei ele um ator muito bom, acho que ele manda muito bem praticamente tudo que eu já vi ele fazer, mas eu nunca tinha visto o cara se provar, sabe? Eu nunca vi, faltava aquele papel em que ele fosse além. E esse filme foi a oportunidade, porque ele domina cada frame do filme. É impressionante, é sério. Acho que é uma das atuações mais impressionantes que eu já vi nos últimos tempos. As sutilezas dela, a forma como James McAvoy trabalha o personagem, os personagens, na verdade. Porque se você não sabe, sei lá, você se trancou numa caverna ou coisa do tipo, Fragmentado é a história do Kevin Wendell Crumb, que é um cara que sofre de transtorno dissociativo de personalidade. Ele tem 23 personalidades dentro dele. E se por acaso você não viu nada desse filme, você não sabe muito bem do que ele se trata, eu só vou falar isso sobre ele, eu não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência, porque eu sabia bem pouco dele quando eu entrei no cinema e é muito legal, no caso desse filme principalmente, você entrar no cinema e ir descobrindo como a trama acontece e descobrindo exatamente qual é a história do filme conforme ele vai rolando. Mas enfim, é impressionante como ele se entrega a esse personagem, como ele encarna cada uma das personalidades de forma igualmente intensa. Tem uns 2 ou 3 momentos do filme em que a personalidade vai mudando diante dos nossos olhos. E é inacreditável, porque são transições entre personagens muito diferentes. E aí o Shyamalan ele faz questão de dar um mega close no rosto ali do James McAvoy e você consegue ver o olhar mudando, a sobrancelha começa a se movimentar de uma maneira diferente, o jeito que ele se mexe, o jeito que ele anda, é impressionante. Ele domina o filme, é quem comanda o filme inteiro. O Shyamalan ele tem seus méritos, obviamente. O filme não é bom por um golpe de sorte, só porque o Shyamalan escalou um bom ator, né? Ele é bom porque ele é bem dirigido, a história é bem contada, mas se não fosse o James McAvoy, cara, eu duvido muito que esse filme teria sido o retorno triunfal pro Shyamalan que acabou sendo, sabe? Mas, como eu disse, por mais espetacular que esteja o James McAvoy, ele não comanda esse filme sozinho, ele faz toda a diferença pro resultado final, mas não tem como negar que a direção criativa, ousada e a câmera precisa do M. Night Shyamalan dos primeiros filmes está de volta em toda a sua glória. E é muito legal perceber isso. Se você assiste os primeiros filmes do Shyamalan com atenção, você vê que o estilo de direção dele é muito característico. E uma das coisas que eu achei mais legal em Fragmentado foi exatamente isso. Isso é muito legal, é muito bom ver um filme com identidade. Você assiste o filme e você vê que é um filme dele, que tem a identidade dele, que é um filme que só ele poderia fazer daquele jeito. Inclusive, o fato do filme funcionar tão bem é outra característica típica do Shyamalan. Porque se for parar para analisar os plots dos filmes
dele são todas histórias que caem muito fácil no ridículo, que se não for um bom diretor ali comandando a história, que se ela não for bem escrita, se o roteiro não for bem amarradinho, se o diretor não souber trabalhar todos os elementos da história, é muito fácil de cair no ridículo. Tanto que se o diretor não faz um bom trabalho, ela cai. É só assistir Fim dos Tempos. É um plot muito fácil de cair na besteira. E o Shyamalan tá péssimo nesse filme, ele faz um péssimo trabalho. E o filme é patético, né? Tem uma cena do Mark Wahlberg conversando com uma planta. Então assim, ele tem esse lance de pegar histórias que são muito fáceis de ficarem toscas e conseguir transformar elas em filmes muito interessantes. E o Fragmentado é um exemplo disso. Mas a forma como o Shyamalan conduz a história, como ele constrói a atmosfera do filme, o suspense que ele consegue trazer para aquela trama, é o que faz a diferença. E a prova de que o plot desse filme poderia muito fácil cair no ridículo é que tem momentos que são bem bobos nesse filme, que é o grande defeito dele. Porque se por um lado a forma como o Shyamalan constrói a história, né, tanto no roteiro, e a forma como ele conduz essa história na direção, né, cria uma atmosfera sensacional, assim, que deixa a gente tenso do início ao fim, e tem um trabalho de câmera fantástico. Isso é outra coisa muito legal. Já abro um parênteses aqui, isso é muito legal, ver os ângulos de câmera completamente inusitados, né, que é uma coisa muito característica do Shyamalan. Então, se por um lado ele acerta muito na direção, ele acerta na forma em que ele conta aquela história, por outro, ele nunca foi muito bom criando diálogo, né? Ele cria histórias envolventes, né, histórias interessantes que deixam o espectador engajado, mas os diálogos normalmente não são lá muito brilhantes. Porque tem vários momentos em que os diálogos são super expositivos e bobos, sabe? Tem umas conversas no filme que a gente fica assistindo ali e termina a cena e a gente pensa: caraca, mas que bobeira que eles acabaram de falar. É um filme feito pro público adulto, que é violento, é tenso pra caramba, mas tem alguns diálogos que parece que ele tá tentando explicar a história pro público infantil, sabe? Que não vai assistir esse filme, que pelo menos não deve assistir esse filme. Outro defeito que é um defeito, mas não chega a fazer tanta diferença, porque em termos de atuação, James McAvoy engole o filme inteiro, como eu já falei. Mas assim, além dele, a gente tem outros membros no elenco, por mais que ele interprete 23 personalidades, ele não tá sozinho no filme, né? Então, além dele, a gente tem a Betty Buckley fazendo um trabalho muito competente como uma doutora que ajuda o Kevin a trabalhar as 23 personalidades dele. E além dela, nós temos também a Anya Taylor-Joy, que, para quem não lembra do nome, esteve em A Bruxa o ano passado. Ela é a protagonista da Bruxa, que ainda é um dos filmes mais perturbadores que eu já assisti. Nesse filme ela tá muito boa, tá muito competente. Só que assim, foi aquela coisa que eu falei, o James McAvoy, ele engole o filme de tal maneira que a atuação das duas, por mais que seja boa, por mais que seja competente, parece irrelevante perto dele. E além delas duas, a gente tem outras duas adolescentes ali que eu nem lembro o nome e não vou procurar, que é muita atuação de filme B do sci-fi, sabe? Sharknado, assim. É triste, é qualquer coisa. Você vê que o Shyamalan não se esforçou muito em procurar atrizes realmente boas, mas enfim, não chega a ser algo que atrapalha, até porque elas têm papéis bem pequenos. E como eu falei lá no começo, o Shyamalan tende a fazer trabalhos ousados, né? Ele sempre gosta de ousar nos filmes dele, e nesse filme não é diferente. O terceiro ato do filme é ousado, arriscadíssimo, mas consegue, assim, muita gente provavelmente deve ter odiado, muita gente gostou. Eu tô no time do que gostou, de que achei interessante, porque é muito legal como o filme vai se construindo e ele apresenta esse elemento da história, o elemento que se apresenta ali no terceiro ato, ele vai sendo falado o filme inteiro. Mas ele vai sendo falado o filme inteiro de uma maneira que não faz o espectador acreditar muito que o que acontece realmente vai acontecer. E quando acontece, a gente fica tão surpreso e é apresentado de uma maneira tão assustadora. Então é muito legal como existe um certo conflito de emoções ali no terceiro ato, pelo menos da minha parte existiu, né, de ficar assistindo algo que era claramente maluco pro filme que a gente estava assistindo até o momento, mas que ao mesmo tempo era muito interessante. Mas enfim, Fragmentado é uma excelente surpresa. É um filme que tinha vários elementos que podiam muito dar errado, uma história que podia cair no ridículo e que às vezes tem momentos meio ridículos graças aos diálogos inocentes do Shyamalan, mas que é salva pelo próprio Shyamalan, pela forma como
como a história é conduzida, pela forma como a história é escrita no roteiro, pelos riscos que ele toma que conseguem dar muito certo e que tornam a história ainda mais ousada, e pela direção absolutamente excelente do início ao fim, os ângulos de câmera, a forma como a história é conduzida, a atmosfera que é criada. Tudo um excelente trabalho do Shyamalan, de volta à boa forma. É o tipo de trabalho que faz a gente relembrar por que ele foi um diretor tão celebrado no final dos anos 90 e início dos 2000. E mais do que isso, um filme bem dirigido, com bons atores, apesar de uns pontos fracos ali, no geral tem bons atores, e uma atuação gigante, magnífica, impressionante do James McAvoy. Você vê que eu sempre tento arrumar adjetivos novos pro que eu vi no cinema com esse cara. É o tipo de atuação que você leva pra fora do cinema. Você sai do cinema pensando, como esse cara fez isso? Sabe? Como ele conseguiu fazer isso de uma forma tão incrível, de uma forma que o espectador acreditasse tanto. Então, por todos esses elementos, é que Fragmentado é um excelente retorno do Shyamalan. Esperamos que ele continue nesse caminho excelente que ele voltou a trilhar. Porque Fragmentado é ótimo, é um ótimo suspense e é um filme nota 8,5. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de Fragmentado. Fale também quais são os seus filmes favoritos do M. Night Shyamalan. Vamos ver se tem alguém que tem O Último Mestre do Ar como o seu filme favorito, não sei. Mas enfim, comente o que você achou do filme aqui. E no próximo vídeo eu falo de Ghost in the Shell, A Vigilante do Amanhã. Vamos ver o que eu achei de mais esse remake desnecessário. Enquanto isso eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!